Olhe para essas imagens. Elas representam o fim de uma era que muitos de nós acreditamos ser eterna. Dezembro de 2025 não marcou apenas o fim de um calendário, marcou o fim de um suspiro de divindades no Maracanã. Thiago Silva, o monstro, partiu. Marcelo, o gênio da lateral, já havia seguido seu caminho. João Arias, o motor do título de 23, agora veste outras cores. A mídia tradicional e os canais de cortes rápidos profetizaram o nosso fim. Diziam que o Fluminense sem suas lendas seria um corpo sem alma. Eles focaram nos cliques, nos vídeos virais de leituras labiais entre Neymar e Ganso, ou em momentos de Quem é Você, em clássicos. Mas eles omitiram a verdade que estava sendo cozinhada nos bastidores de Xerém e na sala de inteligência do CT Carlos Castilho. A verdade dói para os nostálgicos, mas liberta os campeões. O Fluminense de 2026 é mais rápido, mais agressivo e, taticamente, mais letal do que o time de 2023 e 2024. Saímos do dinizismo romântico e da transição pragmática de Mano Menezes para uma máquina de guerra moderna. Hoje, no Voz Tricolor News, vamos dissecar a anatomia dessa reconstrução que está chocando o continente. Por que o Fluminense de hoje é mais perigoso sem seus maiores ídolos? Prepare o seu coração, torcedor, porque a análise começa agora. Para entender 2026, precisamos falar sobre o peso da idade. Marcelo e Thiago Silva trouxeram o troféu da Libertadores, mas eles também impunham um limite físico. O time precisava se adaptar a eles. A recomposição era lenta. O Fluminense era um mestre de xadrez, mas que às vezes perdia por tempo no relógio. Guilherme Arana não é apenas um lateral, é um ala de infiltração contínua. Enquanto Marcelo era o mestre do passe por dentro, Arana é o mestre da ruptura. Ele deu ao Fluminense a profundidade que havíamos perdido. E ao lado dele, a chegada de Savarino preencheu o vácuo deixado por João Arias. Arias era drible e retenção, Savarino é drible e decisão vertical. A diretoria entendeu que para o bicampeonato em 2026, não precisávamos de status, precisávamos de motores. A folha salarial, antes sufocada por nomes de peso europeu, foi oxigenada. Saíram os salários astronômicos de quem já tinha história escrita, para entrar o investimento em quem quer escrever a sua. O Fluminense parou de olhar para o passado e começou a morder o futuro. Mas nenhuma contratação, por mais cara que fosse, teria o impacto que a maturação da nossa base teve. Em 2026, Cauã Elias deixou de ser promessa para se tornar o pesadelo dos zagueiros da América. Se antes ele servia como sombra para Cano, hoje ele é o sol em torno do qual o ataque gira. Analise este lance. Isso não é apenas força física, é o resultado do novo laboratório de fisiologia das Laranjeiras. Cauã Elias tem a média de 0,8 gols por jogo nesta temporada. Ele é mais móvel que Cano, permitindo que Ganso, nosso eterno maestro, tenha mais opções de passes em profundidade do que nunca. E não podemos esquecer de Isaac. Com a saída de Arias, Isaac assumiu a responsabilidade da mágica no 1 contra 1. O que os vídeos virais de 2024 não mostravam era a evolução silenciosa desse garoto. Ele não apenas dribla, ele recompõe. Ele é o símbolo desse novo Fluminense, habilidade com sacrifício. O tricolor das Laranjeiras agora tem uma identidade de guerreiros que correm 12 km por jogo. Xerém salvou o Fluminense financeiramente e tecnicamente. A venda de Arias para o Palmeiras, embora dolorosa, foi o que permitiu manter essa estrutura e trazer peças como James e Igor Rabelo para dar a solidez defensiva que o Thiago Silva, pela idade, já não conseguia manter em jogos de alta intensidade a cada 3 dias. Como o Fluminense conseguiu Arana e Savarino enquanto todos diziam que o clube estava quebrado? Aqui entra a inteligência competitiva. O segredo foi a limpeza de primavera de 2025. Ao não renovar com as lendas de alto custo, o clube economizou cerca de 4 milhões de reais por mês em folha salarial. A estratégia foi agressiva. Arana queria um novo desafio após anos de Atlético Mineiro, e o projeto Bilibertadores 2026 foi vendido a ele como a chance de se consolidar como o titular absoluto da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Já Savarino foi uma oportunidade de mercado cirúrgica. O Fluminense parou de contratar por nome e passou a contratar por função. A demissão de Mano Menezes em 2025 foi o divisor de águas. O clube buscou um perfil que unisse a posse de bola de Diniz com a solidez defensiva europeia. O resultado?
O Fluminense de 2026 é o time que menos sofre gols de contra-ataque no Brasil. A chegada de James e Igor Rabelo trouxe uma estatura e uma força física que o nosso setor defensivo implorava há anos. Vamos ao que interessa, a tática. O Fluminense de 2026 joga em um 4-3-3 híbrido que se transforma em um 3-4-3 quando Arana sobe. Fábio, aos 45 anos, continua sendo milagreiro, mas agora ele é menos exigido. Por quê? Porque a pressão começa no ataque com Cauã Elias e Savarino. Note a diferença. Em 2024, esse lance teria 15 passes laterais. Em 2026, são 3 passes verticais. O Nense aprendeu a ser fatal. Martinelli se tornou o senhor do meio-campo, protegendo a zaga e liberando o Ganso para ser o gênio que ele é, sem a obrigação de correr atrás de garotos de 20 anos do adversário. Contra o Flamengo ou o Palmeiras, esse Fluminense não tem medo do confronto físico. A entrada de reforços vigorosos transformou o perfil do elenco. Não somos mais o time de veteranos. Somos o time que dita o ritmo, que cansa o adversário com a bola e o esmaga sem ela. O bicampeonato da América em 2026 não é um sonho, é uma projeção baseada em dados e desempenho. Ser tricolor é viver em um estado constante de metamorfose. Nós choramos a saída de Marcelo, o adeus de Thiago Silva e a partida de Arias. Mas o Fluminense é maior do que qualquer CPF. O Fluminense é uma ideia que se renova. Aqueles que nos ridicularizaram nos vídeos de melhores momentos do passado, não estão prontos para o que estamos construindo agora. Arana, Savarino, Cauã Elias, Ganso e Fábio, este é o núcleo de uma nova dinastia. Se 2023 foi a glória da obsessão, 2026 será a glória da evolução. A verdade dói para quem ficou parado no tempo. Para nós, ela é o combustível. O Fluminense de 2026 é mais letal, mais forte e está faminto. O continente que se prepare, porque o time de guerreiros trocou suas espadas antigas por armas modernas. E nós não vamos parar até que a América seja, mais uma vez, totalmente verde, branca e grená. E você, torcedor? Ainda sente falta do passado ou já está pronto para o futuro? Deixe seu comentário, se inscreva no Voz Tricolor News e vamos juntos nessa reconstrução épica. Saudações tricolores!